Pronto. Então, dentro desses conceitos básicos, eu dividi para vocês em área, tá? Para que a gente possa estudar melhor e compreender melhor em áreas, tá? Então, eu dividi nas alterações da linguagem, nas alterações do pensamento, nas alterações da senso-percepção, tá? Eu dividi em grupos. Logicamente que a gente sabe que o conjunto delas, tá, de algumas dessas sintomatologias, é que vai desencadear um transtorno mental, né? É que vai fazer com que o psiquiatra ou médico com formação em saúde mental tenha uma hipótese diagnóstica sobre um transtorno, tá? Em saúde mental, pessoal, nós não costumamos trabalhar com hipótese fechada, tá? Ou, desculpe, com diagnóstico fechado. Porque muitas vezes o paciente ele apresenta uma determinada sintomatologia e possa ser que essa sintomatologia elas tenham alteração, tá? Então, em alguns prontuários que vocês pegarem aí com relação à saúde mental, vocês podem encontrar realmente o diagnóstico, né? Isso vai de profissional para profissional. Em outros, vocês vão encontrar a sigla HD, hipótese diagnóstica, tá? Então, quando vocês encontrarem HD, vocês já sabem que é uma hipótese diagnóstica. O diagnóstico ainda não está fechado totalmente, tá? Porque, por exemplo, nós temos alguns transtornos, como a bipolaridade, que o paciente, né, ele muda de fase, tá? Ele pode estar na fase de mania, que é uma alegria irracional, e ele pode estar na fase de depressão, que é aquela depressão realmente a mais grave, né? Onde o paciente realmente só quer morrer. E daí o paciente chega, né, no primeiro contato na fase depressiva. Ele pode passar 10 anos nessa fase depressiva. E ele vai ser diagnosticado com a hipótese diagnóstica de depressão, né? Porque até então nós só vimos essa sintomatologia. Então, hoje, esse paciente amanheceu sorrindo para a vida, né? Só que é uma alegria patológica, certo? É tudo em excesso, tá? É uma coisa assim que ele pode se vestir de forma bizarra. E daí ele já vai receber outro diagnóstico, que não tem o diagnóstico de depressão, não. Ele tem um diagnóstico de bipolaridade, ok? Onde ele vai apresentar as duas fases aí. Mais para frente, quando a gente for ver transtorno afetivo bipolar ou bipolaridade, vocês irão entender melhor aí essa questão da fase de mania e da fase depressiva, ok? Então, a gente vai ver algumas alterações, tá? E nós vamos começar pelas alterações da senso-percepção. São muitos conceitos, né? Eu vou mandar o slide para vocês, que eu não esqueci de mandar ontem. E vocês vão ver, é conceito demais, tá? Não, na realidade, não são todos. Quem perguntou foi Luana? Bianca. Na realidade, Bianca, não são todos que têm grau, né? É uma classificação, né? Mas alguns apresentam, como por exemplo, a depressão, nós temos aí a depressão grave, né? Leve, grave, gravíssima. Em algumas literaturas é leve, moderada e grave, tá? Mas as características são as mesmas. No caso do retardo mental, nós temos 5 classificações de retardo mental, ok? E nos demais, não, tá? A esquizofrenia tem uns tipos, né, de esquizofrenia. A gente vai ver os tipos também. Mas na maioria não tem esses graus, não. Em alguns específicos que tem. E quando a gente for estudar, a gente vai ver, né, esses graus e essas classificações, ok? Aí, quando vocês, né, voltando aqui os slides, quando vocês forem ver os slides, vai dizer, tem conceitos demais,
tá? Mas na realidade, pessoal, é o que a gente precisa, né, para quando a gente entrar nos transtornos, a gente saber que determinado paciente, não, tem não, que determinado paciente, né, apresenta essa sintomatologia. Tá? Eu digo conceitos básicos, mas na realidade são alterações, são sintomatologias características de determinados transtornos. Tá? Então, vamos começar aqui. Sinais e sintomas de transtornos mentais, né? E daí nós vamos começar com a alteração da senso-percepção, tá? Aí eu trouxe para vocês o conceito, né, de senso-percepção, que é a capacidade que desenvolvemos de formar uma síntese de todas as sensações e percepções que temos a cada momento e com elas formarmos uma ideia do nosso próprio corpo e de tudo que está à nossa volta. Para isso, fazemos uso de todos os órgãos dos sentidos. Então, pessoal, senso-percepção, ela entra aí as nossas sensações e as nossas percepções com relação ao nosso corpo e com relação ao ambiente em que nós vivemos, tá? Ou que nós estamos. Então, por exemplo, né? Aqui nós iremos trabalhar com os 5 sentidos, tá? Os 5 sentidos que nós já aprendemos aí, né, no ensino fundamental, acho que no infantil aí, né? Que é o quê? Visão, audição, olfato, tato e paladar, tá? Então, pessoal, aqui na senso-percepção, nós iremos trabalhar, né, as famosas alucinações e ilusões, tá? Veja bem, o que seriam alucinações? Alucinação, pessoal, é tudo aquilo que o paciente acredita, mas ele não existe, tá? Já as ilusões, elas podem existir, certo? Mas o paciente está vivenciando essa sensação, essa percepção agora, que nós normais observamos e nada disso está acontecendo, tá? Então, um exemplo aí de ilusão, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, um ladrão, ele pode entrar na nossa casa, né? Ele pode entrar pela janela da nossa casa. A janela está lá aberta, tá? E daí o ladrão, ele pode entrar. Isso é, né, uma coisa que pode acontecer. Só que o paciente, ele está vivenciando isso agora, tá? Ele está vendo que o ladrão está entrando pela janela. E nós, normais, estamos lá olhando para a janela, tá? E não tem nada, não tem ninguém nessa janela, certo? Então, isso o paciente está tendo uma ilusão. Não é uma alucinação, é uma ilusão. Porque esse fato ele pode acontecer, mas ele não está acontecendo. Mas para o paciente ele está vendo, tá certo? Isso é ilusão. Já a alucinação é uma coisa que não existe, tá? Só é real para quem? Para o paciente. Como por exemplo, ele está vendo, vou até falar um exemplo aqui, a santa falar, tá? Ele está lá conversando com a santa, certo? E isso ele conversa várias vezes, durante muito tempo ele está lá conversando com a santa, e a gente sabe que né, um gesso não vai falar, uma imagem, né, de gesso, de bronze, seja do que for, ela não vai falar. Clélia, Oi. ontem eu estava assistindo o jornal, aí passou que um cara tinha sequestrado uma mulher e estava no metrô, né, tendo a negociação para ver se ele soltava ela. Aí ele a todo tempo falava que ela estava com corona e tinha roubado a vacina.
e que o sangue dele tinha a cura para o corona e tudo mais. No caso, ele estava alucinando ou ele estava tendo a ilusão? Na realidade, isso aí que acho que ele estava fazendo, né, que ele estava relatando, foi uma criação da mente dele, tá? Porque assim, ao mesmo tempo que nós não temos ainda a vacina, mas se fala muito, né, com essa vacina, então isso é real para nós, tá? O fato dele poder estar com corona, também isso é real, né? Então, assim, não chegaria a uma alucinação ou uma ilusão, porque, assim, ele pode, né, talvez, ter feito um exame e ter dado positivo, e ele está dizendo que estava, né? Na realidade, isso aí entra nas alterações de pensamento, certo, Bianca? Que a gente vai ver mais na frente, onde ele está aí, o quê? Idealizando, tá? Algo que, de tanto ele escutar, né, que já está na nossa mente, que o sangue dele tinha cura para o... tá, pensei que era que o sangue dele estava com Covid, né? Isso aí já entra numa ilusão, né? Ou, desculpa, numa alucinação, porque o sangue dele tem a cura pelo Covid, né? Isso é impossível, né? Mas entra aí mais. Que a mulher tinha roubado. Tá. Realmente ele está alucinando. Mas entra aí também como as alterações do pensamento, tá certo? Não entra, não entra como senso-percepção, não, tá? Porque na realidade, as alucinações, elas vão com relação às sensações, às nossas percepções com relação ao nosso corpo e o nosso ambiente. Aí, Bianca, vai entrar realmente a questão de uma alteração do pensamento, tá? É aquilo que ele está pensando, certo? E é aquilo que ele está verbalizando, que seria aí uma fuga de ideias, né? Mais na frente nós vamos ver, que é quando o paciente, ele mistura essas ideias e conta uma história nada real, tá? Então, eu acho que isso aí entraria nessa alteração do pensamento como fuga de ideia, tá? Não entraria nessa questão de alucinação e ilusão, porque na realidade ele não estava tendo contato com nada, é só o pensamento dele, tá? E quando a gente trabalha as alterações de senso-percepção, como vocês vão ver aqui, é algo que o paciente sente, tá? Sente no seu corpo, como as opsias, que são os bichos andando, é algo que o paciente vê no ambiente, tá? Em que ele está, no ambiente que ele está acontecendo isso, que ele está verbalizando, tá certo? Então, entra aí mais como alteração do pensamento, não como alteração da senso-percepção. Tudo bem, Bianca? Então, vamos lá. Tá? Entenderam a diferença de alucinação e ilusão? Então, a alucinação é algo que não existe, mas que para o paciente é real, tá? As ilusões é algo que pode acontecer e o paciente está vivenciando isso agora, tá? Então, vamos acompanhar aí, né, aqui o conceito de alucinações, são sensações, tá? Ou percepções em que o objeto não existe, mas é extremamente real para o paciente. E ele não pode controlá-las, pois independe de sua vontade. As alucinações, elas podem ser os 5 sentidos, tá? Nós temos aí alucinações auditivas, visuais, gustativas, olfativas e táteis. E além das alucinações dos 5 sentidos, que são as mais comuns que nós trabalhamos, nós temos as alucinações sinestésicas e as senestésicas, tá? Que nós vamos ver a diferença aí das duas.
ok? As sinestésicas e as senestésicas, que diz aí com relação às funções do corpo, são senestésicas. Mais na frente a gente vai ver o conceito direitinho para vocês diferenciarem. Ok, pessoal? Então, as alucinações, nós temos alucinações dos 5 sentidos, que é o que a gente mais trabalha. As alucinações mais comuns são as alucinações visuais e auditivas, tá? Então, o paciente está escutando vozes, o paciente está vendo algo, vendo alguém, vendo um vulto, tá? Aí, pessoal, quando o paciente relata que está alucinando, né, que está com alteração da senso-percepção, vocês vão encontrar literaturas falando sobre isso, nós não podemos ir contra o paciente, tá? Nós não podemos dizer, não, você não está vendo, tá? Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele pode se tornar agressivo para conosco, tá? Ao mesmo tempo que a gente não pode ir contra o que ele está vendo, a gente não pode alimentar o que ele está vendo, tá? Por exemplo, tá bom, converse com a santa, que eu tô até escutando a santa conversando com você. Eu não posso alimentar, tá? Porque para ele é real, e a partir do momento que eu, normal, confirmo, vá, conversa com a santa que ela tá conversando, a santa tá te chamando. Eu tô alimentando algo que ele tá crendo, e eu não posso fazer isso, tá? Na realidade, eu tenho que mostrar para ele, não, essa santa é de gesso, ela não conversa, certo? Eu não escuto essa santa conversar, porque ele é um objeto de gesso, ok? Ao mesmo tempo, eu não posso dizer, não, você não está escutando, não posso dizer isso, certo? Não posso ir contra aquilo que o paciente está alucinando, mas eu não posso alimentar essa alucinação do paciente. Deu para entender aí? Ok? E daí, pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês, vou ver se eu consigo aqui, tá? Mas caso eu não consiga, é um vídeo no YouTube, um videozinho, que é o Diário de um Esquizofrênico, certo? Eu gosto de mostrar esse vídeo para que vocês vejam e comecem a compreender como é confuso a mente de uma pessoa que alucina, tá? Dentro das alucinações, como eu falei para vocês, nós temos as mais comuns, que é a auditiva e a visual, e nós temos também as mais raras, que é a gustativa e a olfativa, tá? E elas são, quando elas apresentam essas alucinações gustativas e olfativas, o paciente que apresenta as duas ao mesmo tempo, tá? Porque elas vêm juntas, ok? Então, eu vou tentar passar aqui o vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, não pega. Ah, não pega, pessoal.
Tentei, mas não aparece aqui, não compartilha, tá? Mas aí, depois vocês tentem assistir, tá? Eu vou colocar na aula, vou colocar lá no Canvas para vocês, certo? E daí, quando vocês forem assistir a aula, aí vocês assistem, é o Diário de um Esquizofrênico. Pronto, eu vou mandar, no lugar de eu mandar o link, Bianca, eu vou postar na aula, viu? Lá no Canvas. Quando eu postar os slides, aí eu posto esse vídeo para vocês, certo? E, pessoal, nesse vídeo vocês irão ver, tá? Como é confusa a mente de um paciente esquizofrênico, certo? Por que que é confuso? Porque ele está lá escutando vozes, e essas vozes mandam que ele faça algo, tá? E daí o paciente vai acreditando naquilo e ele vai fazendo o que as vozes mandam, certo? Que a gente chama automatizados, tá? O paciente está vendo e ele crê que aquilo que ele está vendo é real, certo? E quando o objetivo maior que eu quero que vocês entendam quando vocês forem ver o vídeo é que é difícil até para eles, tá? E a gente tem que começar a entender o paciente quando a gente vê o que ele sofre, tá? Diante dessa confusão, porque muitas vezes não é só uma voz, são várias vozes, tá? Diante dessa confusão que ele tem com relação à sua mente, ok? Então, infelizmente não deu, mas aí eu mando para vocês, viu? Lá no Canvas mesmo. Então, nós temos aí, né, as alterações do pensamento. Tá com Giovanni. Então, nós temos aí, né, as alucinações que são dos 5 sentidos, entendeu? Então, aqui alterações da senso-percepção. Vamos falar agora das alucinações especificamente. Depois a gente fala das ilusões. Então, as alucinações. Há uma convicção inabalável da pessoa que alucina em relação ao objeto alucinado, tá? Então, é aquele que eu disse para vocês, eles realmente creem no que eles estão vendo. Eles realmente creem nas vozes, né, manipulando a sua cabeça, no que as vozes estão falando, né? As vozes dizem: você está feia, tá? Fulano é feio, fulano está falando mal de você. E o paciente, ele vai acreditando nisso, tá? Sendo a percepção da ilusão de origem interna, um objeto alucinado muitas vezes é percebido mais nitidamente que os objetos reais de fato. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Que muitas vezes o paciente ele vai acreditar mais nas vozes do que na pessoa que está realmente convivendo com ele, na pessoa real, tá? Então, a voz está lá dizendo que a pessoa, né, que Vanessa está falando mal de mim. Tá? A voz está na minha cabeça dizendo: Vanessa está falando mal de você. Vanessa vai te matar. Tá? E o que é que eu faço? Eu enfrento Vanessa, eu sou agressivo com Vanessa, porque ela está falando mal de mim. E Vanessa me diz: não tô falando, tô nem pensando em você. Não tenho nada com você e tal. Tá? Mas ele vai acreditar na voz que está na mente dele. Tá certo? Do que em Vanessa, que é algo real. Daí, como eu digo para vocês, como é confuso, tá certo? E, pessoal, as alucinações, elas são mais características da esquizofrenia, tá? E às vezes a gente imagina que só quem tem alucinação são os esquizofrênicos, mas pessoas com depressão gravíssima, elas irão apresentar alucinações também, ok? Embora as alucinações possam manifestar-se através de qualquer um dos 5 sentidos, os mais frequentes, como eu falei para vocês, são os auditivos e os visuais, tá? Dentro das alucinações auditivas, especificamente,
tá? Nós podemos observar sons inespecíficos, como chiados, zumbidos, ruídos de sinos, roncos, assobios, tá? E também podem escutar vozes. Dentro dessas vozes pode ser diálogos entre mais de um interlocutor, né? Como eu falei para vocês. Muitas vezes não é só uma voz que está na mente do paciente, muitas vezes essas vozes estão lá brigando com ele, brigando entre si, tá? E ele não sabe em quem acreditar, não tem aquela no desenho aí, acho que do Pica-Pau, né? Que é o anjinho e o diabinho, né? Que aparecem até as figurinhas, e eles não ficam, né? Um manda uma coisa, outro manda, outro manda, outro manda. E muitas vezes, né? As vozes do paciente estão desse jeito, tá? Elas estão entre si, né? Discordando e o paciente não sabe que voz vai atender, ok? Podem escutar comentários. Isso, tá? Mas na realidade, né, a criança que tem amigo imaginário, na maioria das vezes ele tem um amigo imaginário, tá? E assim, na criança que tem amigo imaginário, a gente não considera a questão da alucinação, tá? Por quê? Porque a alucinação, ela sempre vem junta de algum outro sintoma, como, por exemplo, a agressividade, a irritabilidade, certo? Então, mas a gente tem que observar, né, o tempo com relação a esse amigo imaginário, certo? Porque ele não pode durar muito tempo, tá? Então, a partir do momento que esse amigo imaginário, ele dura, né, ele permanece por muito tempo, é o caso de levar essa criança aí num psicólogo para ver, né, digamos assim, até onde ele está acreditando nesse amigo imaginário, tá? Outra coisa, vocês podem estar associando aí o amigo imaginário com alucinação e esquizofrenia. Não sei se estão, mas eu já vou falar. A literatura, ela diz que a esquizofrenia, ela é mais característica após os 19 anos, tá? Ela é mais diagnosticada depois dos 19 anos, certo? Mas nós encontramos pessoas mais jovens, tá? 14, 15 anos, já com diagnóstico de esquizofrenia, com a hipótese de diagnóstico de esquizofrenia, ok? Crianças não, mas deve-se, né? Também, Vanessa, tá? Daí, né, aquilo que eu falei para vocês, a importância dos pais observarem o tempo, né, que essa criança está com esse amigo imaginário, o que é que ela está fazendo, porque o amigo imaginário está mandando, certo? Mas não chega a ser considerado uma alucinação, ok? Mas deve-se ser observado, tá? Muitas vezes é como a Vanessa diz aí, é falta de atenção, né? Não tem ninguém que dê atenção, então ele cria aí alguém que vá dar essa atenção para ele, ok? As vozes também têm críticas sobre a pessoa que alucina, proferir injúrias e difamações, né? Quando ele fala, fulano está falando mal de você, certo? Comunicar informações fantásticas, sonorizar o pensamento do próprio paciente ou de terceiros, ok? Então, essas são as formas, né, das alucinações aí auditivas. E daí, pessoal, nós temos algumas sintomatologias, né, algumas características aí das alucinações auditivas. A primeira delas é a sonorização do pensamento, tá? O que seria a sonorização do pensamento? É quando as vozes ditam antecipadamente as atitudes do paciente, como se ele pensasse em voz alta ou como se alguma voz estivesse comandando todos os seus atos.
Lá vai ele lavar as mãos, lá vai ele ligar a televisão, e assim por diante. Algumas vezes as vozes alucinadas podem determinar ordens ao paciente, o qual as obedece mesmo contra sua vontade. Aí veja essa questão, entendam o que é sonorização do pensamento. É quando as vozes, elas ditam, né, elas ordenam algo que o paciente faz, tá? Algumas vezes ele já vai fazer isso, tá? Mas de tanto ele escutar o paciente mandando, ele já acha que o paciente que já, de tanto ele escutar que a voz está mandando, ele já conclui que é a voz que mandou ele fazer isso. Vamos imaginar. Às vezes, quando a gente vai sentar, a gente não pensa, né, que vai sentar, olha lá a cadeira, pensa, vou me sentar, tá? Se o paciente fizer isso, um paciente que alucina fizer isso, ele já vai acreditar que é a voz que está mandando ele sentar, tá? Então, para o paciente, tudo que alucina, que tem alucinações, né, auditivas, tudo que ele faz, ele já está escutando as vozes mandando ele fazer, tá? A questão da agressividade, que é muito característico aí do esquizofrênico. O paciente, ele agride a mãe porque a voz mandou, tá? Então, nós temos pacientes que, mesmo esquizofrênico, eles têm noção da sua sintomatologia, tá? Eles sabem que os sintomas estão ficando mais intensos e, por muitas vezes, eles pedem para serem trancados, para irem para um hospital psiquiátrico, porque diz que ele está ficando doente de novo, certo? Então, eu já escutei relatos de um paciente que ele morava, né, com os pais que já eram idosos, ele é esquizofrênico, ele fazia tratamento no CAPS, e daí, né, ele estava em estado de manutenção e estabilidade, e ele nos chamou, né, chamou os profissionais para irem visitar, né, então a mãe trouxe, levou a informação para nós, que ele estava querendo nos ver, então nós fomos lá, né, a visita domiciliar, e daí ele disse assim, me interne, porque eu tô voltando a escutar as vozes, tá? E ele sabe que as vozes sempre mandavam ele bater nos pais ou matar os pais, entendeu? Então, assim, para você ver que ele sabe que ele atende às vozes. Então, ao mesmo tempo que nós temos pacientes que têm noção da sua sintomatologia, temos pacientes que não têm e que acabam fazendo, realmente matando alguém, batendo, quebrando as coisas, porque é as vozes que estão manipulando, ok? E daí, outro, né, conceito que nós temos aí, com relação às alucinações auditivas, é o automatismo mental, tá? Que ele vem a se juntar com a sonorização, que é quando aqui o paciente ele obedece às vozes, tá? O automatismo mental é a obediência compulsória, obrigatoriamente, né? Você sabe que compulsório é obrigatório, o paciente obedece às vozes, tá? Então, a sonorização é quando ele escuta a voz, tá? O automatismo mental é quando ele sempre obedece o que a voz manda, certo? Como esse paciente, tá? Quando ele estava em estado de estabilidade, mesmo assim ele escutava as vozes, certo? Só que ele não obedecia. Então ele estava apresentando só a sonorização do pensamento. Tá? A partir do momento que ele começa a fazer mal ao outro, a quebrar, né, é porque ele está obedecendo às vozes, tá? Então, aí nós temos, além da sonorização do pensamento, o automatismo mental, tudo bem? Essas são, né, as alterações com relação às alucinações auditivas. E daí nós vamos para as visuais, tá?
São percepções visuais de objetos fielmente percebidos, portanto, são reais para a pessoa que os percebe. O objeto alucinado pode ter, esse não entrou aí de gaiato, viu? Formas específicas, tá? Como clarões, chamas, raios, vultos, sombras. E formas definidas, como pessoas, monstros, demônios, animais, santos, anjos, bruxas, tá? Até no vídeo, pessoal, do Diário de um Esquizofrênico, vocês vão ver, tá? Que ele relaciona, tá? Algo a um monstro, que é até aqueles gremlins, tá? Vocês vão observar lá no vídeo, ok? Então, aqui são as alucinações, né? Os tipos, as formas de alucinações visuais. E daí, né, nós podemos ter, com relação às alucinações visuais, alucinações oniroides. Como são as alucinações oniroides? Adquirem a consistência de uma cena. Uma situação como, por exemplo, ver uma carruagem passando pela paciente dela descer um príncipe como se transcorresse um sonhar acordado. Então, que são alucinações oniroides? É quando o paciente visualiza aquelas histórias de contos de fada, tá? E ele vivencia isso, certo? Quando ele vivencia, né, ser um personagem de uma novela e ele conta, né, os detalhes que a gente observou lá na novela, ok? Então, isso a gente diz que o paciente está apresentando alucinações oniroides, tá? Quando a paciente diz que ela estava morta e daí veio o príncipe encantado e beijou, ela está visualizando isso aí, ok? Alucinações oniroides, tá? Está relacionado a algo que a gente viu, né? A contos de fada, ao passo na novela, tá? No filme, ok? E daí também, como alucinação visual, nós temos o delírio tremens, tá? O delírio tremens, pessoal, ele ocorre no paciente com abstinência alcoólica, tá? Então, são alucinações visuais com uma temática predominantemente de bichos e animais peçonhentos, como cobras, aranhas, percevejos, jacarés, lagartos, e nesse caso recebe o sugestivo nome de zoopsias, provenientes de grande ansiedade e apreensão. Então, veja que zoopsias, tá? São alucinações visuais, onde o paciente ele está vendo, tá? Animais, né? No ambiente em que ele está, ele pode ver animais andando, né? No corpo dele, tá? Então, é aquilo que ele vê, porque nós temos, nas alucinações táteis, também a questão de bichos. Mas nas táteis, o paciente sente os bichos andando, ele não está vendo, tá? Quando o paciente ele vê o bicho andando, por exemplo, na sua perna, tá? Ele está tendo uma zoopsia, que é uma alucinação visual. Tudo bem? E daí nós vamos para as alucinações táteis. Tá dando para acompanhar, pessoal? Sim, Gernelândia. Muitas coisas, né? Como eu já falei para vocês, psicólogo e terapia é bom demais, tá? E daí
quando a gente observa isso nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, tá? Não custa nada a gente levar para que ele trabalhe isso aí, certo? Muitas vezes é um desenho que eles estão vendo, né? Está associando algo, né? Ou ele observou, né? Além do algo nesse desenho, né? Porque às vezes até desenhos que a gente, né, acha que é bobo, tá? Mas hoje, se a gente assistir, a gente vai ter uma noção do que ele está passando, né? Do que ele sempre passou para nós enquanto criança, do que ele está passando para os nossos filhos, como eu costumo muito exemplificar o pica-pau, né? O desenho do pica-pau a gente acha que é bobo, né? Que não tem nada a criança assistir, mas o pica-pau é um personagem que ele nunca perde, tá? Então, é certo, tá? O que é que ele está passando? Que ele nunca perde. Então, os nossos filhos, né, eles já vão com aquilo, que eles não podem perder, tá? Então, a partir do momento que, às vezes, eles vão, né, jogar algo, um jogo lá, e eles perdem, eles não estão adaptados a isso, porque eles são acostumados a assistir que pica-pau ele sempre ganha, tá? Então, muitas vezes, até um desenho que a gente ache, né, que é bobo, mas muitas vezes os nossos filhos estão associando a algo, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas meu filho mais velho, eu levei ele no psicólogo com 4 anos, porque ele tinha medo da noite, né? Então, quando chegava à noite, ele tinha medo, ele não podia ver a lua, se alguém saísse à noite, ele chorava, e era um desespero, e aquela coisa, tá? E daí eu levei, porque ele estava associando a um desenho que ele estava assistindo, e daí, né, a psicóloga trabalhou com ele tranquilo, tá? Hoje ele não tem, né, nada disso. Mas, assim, é bom sempre a gente levar, porque às vezes nós, na nossa correria, né, a gente observando outras coisas e muitas vezes não nota, né, o mínimo, né, porque que eles estão associando, eles vão perceber, tá? Então, é válido você levar, tá? E daí, pessoal, as alucinações táteis. Táteis vem do tato, né? Nosso outro sentido aí. Então, a percepção de estímulos táteis, sem que exista o objeto correspondente, é observada principalmente nas psicoses tóxicas e nas psicoses delirantes crônicas, tá? Então, vamos por partes aí. Ó, pessoal, sempre que vocês encontrarem a palavra psicose, associem psicose à alucinação, tá? É tanto que antes a esquizofrenia, ela era, não tinha o nome esquizofrenia, tá? Era doença psicótica, tá? Psicotização somática, certo? Por quê? Porque a característica, a sintomatologia maior da esquizofrenia são as alucinações, tá? Então, ela era considerada a doença da psicose, ou psicótica, porque a maior característica era a alucinação. Então, sempre que vocês escutarem falar na palavra psicose, associe já a sintomatologia da alucinação, qualquer uma delas, tá? Então, aqui, quando ele fala psicoses tóxicas, são também, né, causadas pelo álcool ou pela droga, tá? A toxicidade faz com que o paciente alucine, certo? E também tem as psicoses delirantes crônicas, que é característico aí da depressão, onde o paciente ele está delirando, ok? E como eu falei para vocês, a depressão em alto grau, né, gravíssima, e o paciente vai apresentar alucinação, ok? E o paciente sente nas alucinações táteis picado por pequenos animais, insetos esquisitos, vermes que caminham sobre a pele, pancadas, alfinetadas, queimaduras,
estranhos carrapatos que penetram em algum orifício fisiológico, etc. Tá? Então, as alucinações táteis, o paciente está sentindo o animal andando, tá? Ele está sentindo que algo está furando ele. Ele está sentindo que a perna está queimando, tá? Então, são alucinações táteis. O paciente sente, tá? Então, muitas vezes ele olha para o braço e ele vê lá que a pele está aumentando, né? Porque tem um bicho lá andando, certo? No seu braço, tá? Então, veja que, voltando aí para as alucinações visuais, as zoopsias é quando o paciente vê o bicho, tá? Ele pode ver até o bicho andando no seu corpo, tá? Mas as táteis, o paciente está tendo a sensação, certo? Então, muitas vezes eles sentem andando por debaixo da pele, certo? E daí nós vamos para as alucinações sinestésicas e senestésicas, tá? Aí vocês vejam a diferença aí, pessoal. As alucinações senestésicas é com relação ao corpo, tá? Então, é quando o paciente, ele acha que, né, o coração dele parou, tá? O coração dele não tá batendo, tá? É uma alucinação senestésica. Ele acha que algum órgão está em outro local, tá? Por exemplo, ele está sentindo que o coração está no pé, tá? Não está mais no lugar certo, então é uma alucinação senestésica, tá? Então, toda alucinação que o paciente tem, né, que algo do seu corpo está fora do lugar, é uma alucinação senestésica. Já as alucinações sinestésicas é com relação ao ambiente em que esse paciente vive, tá? Sinestésicas é como, por exemplo, ele tivesse a sensação de que no quarto em que ele está, só tem aquele espaço em que ele está. Ele não consegue se mexer, ele está lá catatônico porque ele não tem espaço para se mexer, tá? Então, é uma sensação com relação ao ambiente em que ele está. Então, alucinações sinestésicas, ok? E daí nós vamos para as alucinações gustativas e olfativas, que, como eu falei para vocês, elas são raras, porém elas aparecem juntas, tá? E daí, pessoal, nós, enquanto enfermagem, precisamos ter um cuidado com os pacientes, né, com os poucos pacientes, né, que apresentam as alucinações olfativas e gustativas, porque geralmente são pacientes que vão precisar de uma internação hospitalar, porque eles não irão se alimentar, tá? Eles precisam se hidratar aí, tá? Por quê? As alucinações gustativas e olfativas por exemplo, a comida lá, ela está normal, tá? Todo mundo... Peraí. Sinestésicas, exatamente, Vanessa. Sinestésicas é com relação ao ambiente. Senestésicas é com relação ao corpo, tá? Aos órgãos internos. Então, digamos que, né, voltando aqui para as alucinações olfativas e gustativas. Todo mundo normal da casa comeu a comida, estava ótima. Aquele paciente que está alucinando, tá, olfativo e gustativo, ele vai sentir o gosto de uma comida podre, tá, e vai sentir o cheiro também. Ele sente o gosto e o cheiro, tá? Então, daí ele não vai se alimentar, ok? Então, o gosto e os odores podem ser muito desagradáveis e são percebidos sem que exista o objeto real correspondente ao gosto e ao cheiro,
tá? Então, a comida tá normal, certo? Ela não tá podre, não tá diferente, tá? Mas para o paciente ela está. E daí ele não vai se alimentar. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com esse paciente, que provavelmente ele vai precisar de internação, porque ele não come nada. Porque para ele todo o gosto está, né, podre, o cheiro, um gosto de sangue, o cheiro de sangue, então estão sempre associados, certo? Então, gosto alucinados, pode ser de sangue, terra, catarro ou qualquer outra coisa desagradável. Os odores alucinados, eles vão desde perfumes a fezes, ok? Então, eles sempre vêm juntos, tá? E para a gente, né, encerrar por hoje, nós temos aí as ilusões. O que são ilusões, né? Ao contrário das alucinações, o objeto percebido existe, mas sua percepção ela é falseada, deformada, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. O teto pode cair na nossa cabeça, não pode? Uma estrutura mal feita, né? O teto caiu, mas o paciente está vendo o teto caindo. O teto está baixando, 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 deixando ele num cantinho ali, tá? Isso pode, né? Isso é uma ilusão, porque isso pode acontecer, certo? Mas o paciente ele está vivenciando isso agora, neste momento. Tudo bem, pessoal? Então, como alucinações, nós temos aí os 5 sentidos, tá? Mas as alucinações sinestésicas, que é com relação ao ambiente, e as senestésicas, que é com relação ao corpo, aos órgãos internos, tá? Já ilusões é aquilo que pode acontecer, mas se o paciente está vivenciando isso agora. Tudo bem aí? Deu tranquilo? Essas sintomatologias? Tá? Então, amanhã, né, às 10h20, nós nos encontraremos, e daí vamos dar continuidade aí com as alterações do pensamento, certo? E daí nós vamos caminhando juntos aí, tudo bem? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vocês estão muito caladinhos.